Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou conversar, que foi quando eu tinha decidido, né, deletar a minha rede social, que foi o Instagram. E o porquê eu tinha decidido. No tempo, muita gente achou que eu tava com raiva de alguma coisa, mas não. Eu tinha deletado, porque foi quando eu comecei a desenvolver a ansiedade, etc. E eu tinha passado por muitas coisas na escola e não me fazia mais bem as redes sociais, né? Eu vou falar pra vocês do que aconteceu comigo lá. E hoje, né, acho que tem mais de 3 anos que eu não tenho essa rede social. Eu não tenho rede social, na verdade, só tenho aqui o YouTube, que eu posto vídeo. E eu passei muitos anos sem postar, porque eu tava tentando voltar. E eu só tenho um Instagram de trabalho, que eu não posto nada pessoal meu, é realmente trabalho, porque eu tenho que vender. E todo mundo sabe que o meio de venda hoje em dia é pelo Instagram, porque eu não trabalho com sites. Então eu posto só as coisas mesmo, então eu não fico mostrando o meu rosto. Eu tenho muita dificuldade com tudo que eu passei lá. Gente, eu era super de boa na escola. Tinha amizades, enfim, eu era muito doida, muito alegre, muito feliz, etc. Só que acabou que minha prima terminou os estudos. O meu namorado, né, que na verdade no tempo ele não era meu namorado, mas era o único amigo que eu tinha, ele tinha terminado os estudos também. Então assim, todo mundo que eu interagia não era o pessoal da minha sala, era o pessoal de outras turmas, só que eles terminaram os estudos e eu não queria mais ficar estudando de tarde, porque eu não conhecia mais ninguém, porque eu não tinha afinidade com ninguém, todo mundo que eu conhecia saiu da escola, então eu fui pra parte da manhã. E pela parte da manhã era o pessoal que eu tinha estudado o meu fundamental inteiro, do primeiro ano até o quinto, né? Não sei se fala primeiro a quinta série ou a sexta série, não sei. Mas enfim, eu tinha estudado meu fundamental todo com eles. Então eu conhecia muita gente e tinha minha melhor amiga, né? Que era a Tainá, que é ainda. Então eu sabia que eu tava sem ninguém de tarde e eu ia pra manhã. E também porque eu queria fazer meu dia render mais, porque a gente sabe que quem estuda de tarde não tem uma rotina muito precisa, né? Porque você passa muito tempo dormindo e de manhã o seu dia rende mais. E eu acho que até o horário passava muito rápido, gente. Eu piscava, no instante eu já tava em casa. Então assim, eu fui pra parte da manhã e eu me interagi com todo mundo. Aí, isso foi no 9º ano, aí quando foi no primeiro ano, eu comecei a ficar muito estudiosa. O canal aqui no YouTube era justamente de estudo e vlog. Então eu só fazia estudar. E eu gostava também bastante de cabelo, de maquiagem. Eu gostava de cabelo, maquiagem, dicas dessas coisas. Então o meu Instagram era voltado a isso. Eu tinha um Instagram de estudos e tinha meu Instagram pessoal. Que o Instagram pessoal eu era blogueirinha, eu postava challenge, postava maquiagem. Tudo que eu comprava eu postava, tudo que eu comia eu postava. Então eu era tipo, sabe? Aí era desse jeito. Só que foi se passando o tempo e a gente sabe, né, que tem pessoas que não gostam de pessoas do tipo de como eu era. Falar que a pessoa é metida. Então eu fui, comecei a postar vídeo de maquiagem, um challenge bombou. E isso eu tava no primeiro ano do ensino médio. Aí se juntou o grupo, simplesmente não gostavam muito de mim, do meu jeito, né? E começavam a praticar bullying, entendeu? Então quando eu postava um challenge, as meninas, né, chegavam no fundão. Hoje, gente, eu sou super de boa com as meninas, não tenho nada contra. Quando eu vejo elas, eu falo normalmente. Mas assim, no tempo mexeu demais e até hoje eu venho passando por muitas coisas por conta dessas coisas que aconteceram comigo. Então elas seguem a vida delas normalmente, graças a Deus, não desejo nada de mal. Porém a minha vida eu vivo com coisas que até hoje eu tenho que conviver. Então eu desenvolvi ansiedade, eu não consigo aparecer em rede social, não consigo mostrar o meu rosto, eu não tenho mais a rede social, eu não consigo interagir com pessoas normalmente. Eu sou cardíaca, né? Eu sou cardiopata, na verdade. Cardíaca, então assim, não tomava remédio, passei a tomar remédio, aumentou minha dose 2 vezes, tomo 2 vezes ao dia. Então assim, elas viveram normalmente com tudo que fizeram comigo, mas a minha vida mudou completamente e hoje eu vivo com as consequências do que eu passei naquele tempo. Mas como eu falei, não tenho nada contra elas, não
Eu falo com todas de boa. Tanto que elas fazem encomenda minha e eu faço também. Mas assim, o tempo mexeu demais comigo. Foi quando eu desenvolvi a ansiedade. E quando eu mudei completamente. Desde quando isso aconteceu comigo, que eu vou contar pra vocês, eu não sou mais a mesma que eu sou. Eu sou mais quieta, sou mais fechada, sou mais calada. Todo mundo fala que a pessoa que eu era alegre eu não sou mais. E, gente, eu não consigo. Eu até tento, mas eu não sou, sabe? Do jeito que eu era. Mas enfim, aí elas simplesmente se juntaram. Então quando eu postava um challenge de maquiagem, aí elas chegavam na sala de aula, né, e começavam a cantar a música que eu tinha postado na noite anterior. E começavam a debochar, essas coisas. E no final das contas aconteceu tanta coisa. Eu não lembro muito, gente, porque faz um tempinho, né, faz uns anos. E toda vez quando eu postava alguma coisa, elas ficavam tipo, ai amiga, eu vou comprar aquele produto pro meu cabelo, sendo que foi o produto que eu tava postando nos stories. Então assim, eu escutava no fundo elas dando gaitadas, risadas, debochando. E assim, eu como comecei a ficar muito estudiosa, eu no terceiro bimestre, eu já tinha tipo passado, eu não tinha mais o que estudar, né, porque eu já tinha passado de ano no terceiro bimestre. E elas, por serem da resenha, tudo, era daquelas da fila, essas coisas. Aí eu postei, né, no meu Instagram, gente, eu já fui aprovada no terceiro bimestre, já fui aprovada, não preciso nem me preocupar com o quarto, porque eu sempre tive isso, gente, até quando eu não gostava de estudar, eu sempre tentava tirar nota boa, o primeiro, segundo e terceiro bimestre, porque no quarto eu já tava livre, pra não ficar naquela doideira de você tendo que tirar nota boa, sabe? Então eu postei isso, que já tinha passado. Aí, gente, pra que eu fui fazer isso? Cheguei na escola, elas começaram a rir, a debochar, e ficavam falando lá no fundo, ai, eu passei, amiga, no terceiro bimestre, tu passou? Aí eu tô, não, porque eu vou filar. Então, ai, gente, foi tanto deboche. E isso eu tô falando pra vocês resumidamente, porque o que eu passei, aquilo dali, o que eu aguentei, e não foi uma coisa assim. E assim, eu tô falando resumidamente pra vocês, porque o que eu passei ali foi realmente sufoco, sabe? Foi assim, de muito tempo, sabe? Não foi tipo uma semana, foi meses, assim, debochando, enfim. E eu comecei a não postar, querer postar as coisas, então diminuir as coisas que eu postava, e assim sucessivamente. E teve um dia que eu tava muito feliz porque eu nunca fui boa em matemática, nunca fui boa em exatas, e a professora, ela simplesmente disse que a gente ia pegar as notas do caderno e dar a gente como a nota da prova. Então pensa só, eu tava com meu caderno todos em dia, tudo anotado, tudo perfeito, e simplesmente elas ficavam conversando muito, e a professora tentando explicar a matéria, elas lá conversando. Aí a professora, gente, o nome da professora foi até Sandra, ela foi e falou que então não ia mais pegar o caderno da gente e ia fazer prova. Aí eu me revoltei, porque eu tava com meu caderno em dia, tava tudo certo pra eu não fazer a prova de matemática. E tipo, na minha cabeça já tava tudo certo, eu já tinha passado, só tava faltando matemática. E eu já tinha passado. Por quê? Porque ela ia pegar o caderno e colocar como nota de prova. Meu caderno tava em perfeito estado, eu usava fichário, era muito lindo meu caderno, era perfeito, cheio de letra e canetinha brilhante. Mas enfim, aí ela simplesmente disse que não ia mais dar a nota da prova, a nota do caderno, porque as meninas ficavam conversando demais e ela não tinha como fazer dar a aula dela. A professora se estressou e falou lá que então não ia mais ter isso, que ia fazer prova. Aí eu peguei e falei, por conta de um todos pagam, né? Gente, pra que eu fui falar isso? Depois disso, foi só ladeira abaixo, porque eu sentava na frente, né, e eu falei, por conta de um todos pagam, e ela escutou. Então foi um rebanho de mais de 8 meninas me detestando. Então assim, começou a perseguição, direto na sala, várias picuinhas. Eu não consigo nem lembrar tudo o que aconteceu, porque foi muita coisa, passou muitos tempos, e passou, gente. Aí eu comecei a ficar ansiosa, aí eu não conseguia dormir. Eu não tinha isso de ansiedade, eu não sabia nem o que era ansiedade, eu não sabia nem o que era dormir mal dormido, então eu não comecei a dormir direito. Aí acabou, gente, que eu tava me sentindo tão mal com as coisas lá, que eu comecei a ficar com medo, porque tipo, era mais de 8 meninas, então, e era muito deboche. Aí eu fui pedir pro meu pai me levar pra escola, porque na minha cabeça, se elas vissem meu pai, e sim, primeiro ano do ensino médio, acho que tinha 17 anos, não sei, 16, nessa faixa, eu pedi pro meu pai me levar na sala, entrar na sala comigo, porque assim, gente, eu tava com muito medo. Então eu pedi pro meu pai entrar comigo na escola, e foi a pior burrada que eu fiz na minha vida.
meu pai entrou comigo na sala de aula e me deixou lá. E, gente, ficaram, eu vou me chamar meu papai. Aí a outra ficou, eu vou chamar minha mamãe. Tu vai vir com o teu papai amanhã? Aí a outra ficou, eu vou chamar minha mamãe também. Aí a outra fez, menina, que coisa feia, uma véia vindo com o papai. E, gente, eu sabia que tudo aquilo era pra mim, porque não tinha como não ser pra mim. Então elas ficavam falando comigo indiretamente lá. Aí a outra falava, tu viu, menina, que ela postou e não sei o que, tu viu aquela maquiagem azul feia? Então, assim, ficava juntando tudo, que com certeza elas não lembram as quantidades de coisas que elas falaram, mas eu lembro, tá tudo aqui, porque quem bate esquece e quem apanha lembra. Aí, depois disso que aconteceu, eu fiquei escutando horrores. Aí só sei que teve um dia, gente, que eu cheguei na sala de aula, eu já tava saturada, já tinha passado muito tempo, eu já não aguentava mais, eu tava faltando, eu tava indo pra escola com um ranço, sabe? Eu cheguei lá na escola e elas começaram a falar. Eu tinha postado um vídeo que foi com a música de Pocahontas, ninguém manda nessa raba. Então, assim, era um challenge. E eu comecei a ficar assim e tal, postava. E eu já tava ficando traumatizada de postar qualquer coisa. Aí eu postei esse vídeo porque eu gostei muito da música. Aí ficaram a aula toda debochando. E, gente, do nada, eu fiquei tão mal, eu me senti tão mal. Aconteceu uma coisa lá comigo que deitei, sentei, tava lá sentada na minha cadeira, já não tava mais aguentando. Elas ficavam falando, tipo, amiga, tu ouviu, não sei o que, junto, um bocado de grupo, rindo, debochando de você. E não tinha ninguém por mim. Mas Sandy, tu não tinha amiga? A única amiga que eu tinha que poderia me defender, minha gente, é a Tainá, tá bom? Só que Tainá tava de catapora. Então, Tainá que eu tava com catapora, e o tempo que passei, Tainá passou muito tempo em casa de atestado, sei lá, dia, sabe? Porque ela tava com muito catapora, não podia passar pra ninguém, né? Parece que passa. Então a única pessoa que me defenderia era ela. E ela passou muito tempo em casa. Então eu só tinha outras duas amigas que com certeza não iam colocar nem um dedinho no fogo por mim. Entendeu? Que depois eu fiquei sabendo que elas falaram que não fizeram nada comigo. Então, não tenho nada contra essas duas amigas minhas. Mas chegou uma professora na sala que, tipo, na escola ninguém gostava dessa professora. Porque ela era aquela professora brabona. E, tipo, eu não tinha muito contato com essa professora, mas ela sabia quem eu era, ela sabia que eu era quieta, ela sabia que eu fazia os deveres, que eu fazia tudo certinho. Então ela foi lá e me defendeu. E as minhas duas amigas, que eram as únicas amigas que eu tinha, falou a ela que eu fiquei chateadinha porque riram de um vídeo meu. Ou seja, diminuindo o que eu tinha passado. E elas viram o que eu tava passando. Elas ficavam, tipo, olhando assim pra mim quando escutavam as meninas falando. E, gente, isso era aula toda. Era de 7 horas da manhã até meio-dia. A aula toda. Eu sei que teve um dia que eu passei mal. Foi esse dia aí que começaram a dar música. Aí eu fiquei me sentindo mal. Elas começaram a rir, debochar e cantar música alta e ficar falando da roupa que eu tava usando, a maquiagem que eu tava usando, nem lembro mais. Aí eu fui pedir a professora pra ir no banheiro, porque eu precisava lavar aquele meu rosto, porque eu já tava tonta, gente. Se eu não fosse lavar meu rosto no banheiro, eu tinha desmaiado ali. Mas nem adiantou de nada. Quando eu levantei e fui falar, professora, aí já foi o desmaio, assim, ó. Caí que nem jaca no chão. Saí que nem jaca mole, sabe? Quando cai de pé. Aí pronto, caí no chão. Bati a cabeça, né? Porque quando a gente desmaia, a gente não vai ver onde caiu, né? Então eu bati a cabeça na cadeira. Então, assim, eu bati a cabeça na cadeira, eu caí no chão. E isso era uma professora até nova, então ela não entendia muito bem, ela não me conhecia direito, porque quem tava na aula era uma professora de filosofia. E a gente sabe como um professor de filosofia é, né? Aí eu desmaiei, não lembro mais de nada. Eu só lembro que depois, quando eu acordei, eu fiquei com um galo na cabeça, porque eu bati na mesa, e da mesa eu fui pro chão. Então a professora, eu lembro os zumbidos da professora chamando para me segurarem. Quando eu acordei, gente, eu já tava na sala dos professores lá. E essa professora, que é, sabe, brabona, ela chegou na sala e ela viu a minha situação e ela perguntou o que foi que aconteceu. Aí eu peguei e comecei a falar o nome das meninas. Aí eu falando, foi fulano, foi ciclano, não sei o que, eu já tinha acordado, sabe? E tava os professores assim, me abanando pra ver se eu acordava. E, gente, eu comecei a falar o nome de vários lá, e foi a primeira vez. À medida que eu acordei, enquanto eu falava o nome dela, eu comecei a ter crise de ansiedade. Então eu não conseguia falar, minha garganta trancou. Eu ficava tentando respirar e eu não conseguia respirar. Eu ficava... E eu não conseguia. Foi a primeira vez que eu tive a crise de ansiedade. E foi acho que foi a minha crise, a primeira crise que eu tive mais, né? Depois desse dia eu só tive mais uma, que foi por conta de uma cliente. Porque eu não sou de ter essas crises de ansiedade assim, de não conseguir respirar, de ficar... Sabe? Eu não sou assim. Eu sou mais de ter a ansiedade, mas a minha ansiedade não é desse jeito. Mas até aí, gente, tudo bem, ok. A professora saiu, foi lá pra turma e começou a falar lá.
com as meninas e que começou a dizer coisa com as meninas porque eu tinha desmaiado e tudo, que elas que provocaram. E as minhas amigas, eu fiquei sabendo que ela simplesmente olhou pra professora e falou: ai, ela desmaiou só porque as meninas estavam falando de uns vidinhos dela. Tipo, gente, menosprezando, diminuindo o que eu tinha passado. Aí a professora foi e calou-se a boca. Só que, tipo assim, aquela professora não suportava as meninas, sabe? Do fundão. Por que ela não gostava? Porque as meninas que ficam conversando, debochando, enfim, essas coisas. Então a professora não gostava muito dela. Então ela usou ao favor dela pra falar o que ela sempre quis falar pras meninas mesmo, tá bom? Mas ok. Depois disso, eu acordei. Chamaram meus pais, aí meus pais chegou. Aí eu escutei gente dizendo até que ia chamar a ambulância. Ambulância não, SAMU, sei lá, não sei. Ai, tu quer que eu ligue pra ambulância? Eu escutei isso. Mas enfim, acontece que Sandra, gente, era uma professora que eu já tava conversando com ela. Eu tenho um carinho muito grande por Sandra, porque eu já tava conversando com Sandra, eu já tava falando o que tava acontecendo. Aí quando era Sandra era matemática, então tinha bastante aula de matemática. Então toda vez, a gente tá dando até vontade de chorar. Toda vez quando eu chegava na sala de aula, Sandra escutava as meninas falando e ficava, tipo assim, fazendo assim pra mim, tipo, pra eu não ligar, sabe? Pro que elas estavam falando. Só que ela, tipo, não falava nada, porque, tipo, eram 8 adolescentes ali, né? Então ela ficava... Aí eu quando a Sandra tava em outras salas, aí eu chegava, ela me dava abraço, ela me dava beijo na cabeça, mandando eu ficar calma, dizendo que isso ia passar, que não era pra eu ligar. Enfim... foi muita coisa. Aí só sei que depois disso chamaram meus pais. Aí teve uma reunião na escola no dia seguinte com os pais das alunas. Pra vocês terem noção, teve mães que nem foi, não quis nem ir pra reunião, não foi. E tipo assim, pra vocês terem um nível de... tem mãe que só joga a filha lá na escola e não quer nem saber, sabe, o que a filha faz. Foi lá, jogou a filha na escola e não quis nem saber. Não foi nem pra reunião. Mas tá bom, tudo ok. Como eu falei pra vocês, gente, tô falando isso aqui pra vocês, aconteceu antigamente. Hoje em dia eu não tenho raiva de nenhuma. Eu falo com algumas eu falo quando eu vejo, porque eu não vejo todas. E não tenho ranço nem raiva, converso normal, de boa. E eu gosto de alguns que fizeram isso comigo, tá? Pra vocês terem noção. Mas ok, eu não vou mentir aqui, eu não vou falar que eu não gosto de nenhuma, que hoje eu não falo, porque eu estaria mentindo. Porque eu gosto de algumas sim, falo com algumas, faço encomenda com elas fazem encomenda comigo. E, gente, não tenho nada contra, não. Foi uma coisa que aconteceu porque eu acho assim, que tem fases na nossa vida que a gente é imatura e faz coisas sem pensar. Depois do que aconteceu, foram justamente as que veio falar comigo. Elas mandaram muito textos pedindo desculpa, falando... enfim, pedindo desculpa. E eram textos que eu não conseguia nem ler, que eram textos gigantes. Então, assim, pedindo desculpa pelo que aconteceu e tal. Eu não lembro muito bem, eu não tenho prints aqui, porque isso já aconteceu há mais de 3 anos. Eu troquei de celular mais de 2 vezes, porque eu tava com eu nem tinha iPhone quando eu estudava lá. Meu celular era o Moto 7. Aí do Moto 7 fui pro iPhone 6, depois o iPhone 8, depois o 11. Então nem tem mensagem. Pessoal, eu tô editando o vídeo aqui agora e eu percebi que eu fiquei faltando falar uma coisinha. Foi que o diretor, ele tinha saído, ele até falou isso na reunião, que ele tava saindo da escola. E ele viu uma patotinha de mais ou menos umas 8 meninas. Eu não sei mais ou menos quanto era, mas pra vocês terem noção, era um grupinho grande. Mas era nessa faixa assim, de 6, 8, 7, não sei. Ele viu a patotinha das meninas falando, né, de alguma menina que ia pegar uma menina, falando mal de uma menina que ia pegar essa menina, enfim. E ele falou isso na reunião também. Teve uma reunião na escola, que eu esqueci de comentar também. Falei que teve a reunião, mas eu não falei como foi a reunião. Minha mãe falou, explicou lá, falou as coisas. Teve mãe de meninas que nem sequer foram. Já mãe de outras estavam fazendo um barraco, começando a falar que... como minha mãe falou que isso era inveja, né? De você estar postando um vídeo na internet e juntar um bocado de gente e ficar falando coisa. Não acho que era inveja, mas assim, só era ranço de mim mesmo. Mas, enfim, outras meninas começaram a falar que nunca teria inveja de mim, que
enfim, que eu não vou nem comentar, gente, porque como eu falei, a pessoa que falou isso que eu ia falar pra vocês agora, eu falo com ela hoje em dia e não tenho ranço nem raiva. Se eu falar isso, pode ser que eu destile ódio, mas ela falou umas coisas que até hoje eu lembro. E pra vocês terem noção, com certeza elas não lembram de nada que falavam de mim, que falaram de mim, mas eu lembro de tudo, tá tudo aqui, na minha cabeça. É uma coisa que eu vou carregar pra sempre. Eu não consigo tirar isso do meu coração. Voltando, como eu falei, o diretor, ele escutou pessoas falando de mim, só que ele não sabia que era eu e não sabia que era uma aluna da escola, entendeu? Eles escutaram, viram a patotinha, tudo, chamaram ele, na verdade, uma pessoa da coordenação chamou ele pra ele escutar a conversa. Na hora da saída ele escutou, ele viu o que estavam falando, tudo, só que ele não sabia que era eu. Por quê? Porque, tipo, eu não me encaixo, gente, não me encaixava naquilo dali, do que estavam falando. Eu sentava na frente, eu nunca tinha nada contra ninguém, eu só realmente postava meus vídeos na internet e só. Entendeu? Mas enfim, a outra coisa que eu quero deixar claro aqui é que eu era estudiosa, porém eu não era muito boa em matemática. E eu não falei tudo em ordem cronológica certa. Muitas coisas eu falei embaralhado, entendeu? Tipo, uma coisa aconteceu primeiro e eu falei no começo do vídeo. Ou seja, o negócio da prova aconteceu primeiro e depois foi que veio aquilo do caderno, que a professora não ia mais dar notas de prova. Então, assim, teve coisas que eu falei por fora de ordem, teve muita coisa que eu ainda não lembro, muita confusão que teve e eu não consigo lembrar de tudo. Graças a Deus que teve umas coisas que eu esqueci, as coisas que mais me chocou e que mais me falaram tá aqui na memória, eu não consigo esquecer ainda. Eu luto todo dia pra esquecer, pra tirar esse mal que ainda tá na minha vida, porque, gente, foi um trauma que pra muitos de vocês que estão só vendo aí, estão achando besteira, que não aconteceu nada demais, pra elas também, que se alguma vê os vídeos, não sei, pode ser que não fala, eu não falei isso, eu não lembro, mas eu lembro, eu sei do que eu passei, eu sei do que eu senti, eu sei às vezes que eu não dormi, e eu sei, toda vez quando eu pego o meu remédio pra tomar, eu lembro, tá bom? Eu tomo um remédio 2 vezes ao dia, toda vez quando eu pego ele eu lembro, às vezes eu tô, tipo, fazendo qualquer coisa e eu lembro, é uma coisa, gente, que eu não consigo esquecer, entendeu? Então por isso que eu falo trauma, porque realmente até hoje eu lembro, eu penso toda vez, não tem um dia só que eu não pense em tudo que eu passei naquele tempo, entendeu? Pra mim, por ser nova, enfim, foi chocante, mas como eu falei, não tenho nada contra ninguém. E, gente, eu faço terapia também, não sou muito bem psicologicamente. Desde esse dia que aconteceu, que eu acordei do desmaio, tendo a crise de ansiedade, daí só foi ladeira abaixo. Agora eu faço terapia, tô no remédio. E eu também passei 15 dias sem ir pra escola depois do que aconteceu. Porque, como eu falei, eu fiquei muito mal, e isso eu esqueci de falar no vídeo. Mas minha mãe teve na escola e falou pros professores, e eu não levei falta. Mas eu passei 15 dias sem ir pra escola, porque eu tava aguardando o dia de ir pro médico, né, pro hospital, porque minha mãe ficou com medo de mandar eu ir, e eu também não tava muito bem, gente. Então eu passei 15 dias em casa, minhas amigas me passavam que tava alterando a aula, e eu ficava escrevendo em casa mesmo. Aí depois que eu fui pro médico, minha mãe relatou tudo que aconteceu na escola pro médico, aí foi quando ele me passou o remédio. Enfim, ele me passou o remédio, repetiu, passou mais vezes ao dia, aumentou a dosagem, depois aumentou a dosagem de novo, e assim sucessivamente. Depois da reunião, né, no caso aconteceu no outro dia foi a reunião. Aí quando foi no outro dia, minha mãe já foi na escola e falou que ia passar um tempo sem ir, porque eu realmente fiquei muito mal. E, gente, eu emagreci com força, viu? Eu só vivia chorando, Aí eu fui pro hospital, porque eu tinha desmaiado na escola, batido a cabeça, eu sou cardiopata, desde 7 anos a gente sabe que eu sou cardiopata. E eu continuava desmaiando. Aí a gente foi pro meu médico, que, pra quem não sabe, eu me consulto lá no IMIP. Aí eu fui pro meu médico, aí ele falou que teve alteração, fez os exames, teve a alteração na minha arritmia. Eu tenho arritmia, eu tenho prolapso mitral, eu tenho veia furada, hérnia, sopro no coração. Então, assim, tava tudo controlado. Só que com as emoções e a raiva que eu tive, tudo que eu passei na escola, misturou tudo ali. Aí eu fui pro hospital. Aí ele foi e me passou remédio. Gente, desde 7 anos eu nunca tinha tomado um remédio. Depois disso que aconteceu, me passou remédio. Aí eu passei uns tempos tomando remédio, não tava funcionando, tava continuando com o mesmo problema. Fazia exame mais exame, tinha alteração. Aí ele foi, aumentou a dose do meu remédio, não funcionou. Continuei
passando mal, tudo. Porque assim, foi um mal que me fizeram que vocês não têm noção. Como eu falei, hoje elas vivem de boa, feliz. Hoje eu passo por coisas e consequências que aconteceram lá atrás que eu não estaria passando se não tivessem feito isso comigo. Mas ok. Aí não funcionou também aumentar a dosagem do remédio. Aí agora ele foi e botou mais remédio para tomar mais de 2 vezes por dia. E assim sucessivamente. Então hoje eu tomo 2 remédios por dia com dosagem alta, porque descontrolou totalmente todos os problemas que estavam controlados que eu tinha, mas eles estavam controlados. E agora tudo uma bola de neve. Então assim, gente, com que cara, com que paciência e com que psicológico eu ia ter pra estar postando coisa mais no Instagram? Eu não tinha. Sabe o que eu fiz? Deletei minha rede social. Aí eu postei um vídeo aqui, só que eu falei que não foi nada. E realmente falei os outros pontos, mas por que eu não falei isso que eu tô falando aqui agora? Porque o tempo tava recente, elas sabiam no meu canal, ainda sabem, mas com certeza não vê mais, porque a gente não estuda mais junto. E se vê também esse vídeo, eu também não me importo se eu tô contando o que aconteceu, que com certeza elas esqueceram, mas eu lembro, porque tá aqui tudo na minha cabeça. Mas eu também não me importo, como falei pra vocês, eu vou repetir várias vezes, não tenho problema com nenhum. E tô repetindo isso aqui, que é pra nenhuma vir brigar comigo de novo. Esse negócio que eu não tenho problema com nenhuma é verdade, tá? Pode acreditar, não tô mentindo não. Mas enfim, aí depois disso eu fui lá e deletei o meu Instagram e fiquei sem rede social. Parei também com o meu Instagram de estudos e parei de postar vídeo no YouTube. Eu fiquei literalmente... Eu só ia pra escola a pulso. Aí, gente, só sei que quando chegou no meu último ano, que foi o 3º ano de ensino médio, veio a pandemia, né? Foi em 2020. Aí, simplesmente, o diretor falou que, como eu já ia fazer 18 anos, se eu quisesse, eu poderia terminar em junho. Só que eu ia ter que mudar de turma. Eu não pensei em 2 vezes, gente. Eu não pensei em 2 vezes em mudar de turma. Ah, mas você não tem um problema? Não tinha problema com nenhuma. Mas, sabe, gente, não era um ambiente mais como ficava bem. Então, eu troquei de turma. Elas terminaram em dezembro, eu terminei em junho. E terminei de turma. Ai, gente, foi o melhor ano. Ainda bem que eu mudei, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi a melhor decisão que eu tomei em toda a minha vida. Eu não pensei em deixar amigos pra trás, que foi as 2 amigas que eu falei que eu tinha, né? Que só tinha 2. E Tainá. Não pensei, Tainá, gente, é porque ela já tava grávida, né? Minha amiga engravidou, então ela tava estudando em casa. Então, não tinha muito... Eu não via ela, sabe? Porque ela estudava em casa. Porque ela tava grávida e pandemia. Mas assim, as outras 2 eu estava estudando, porém assim, sabe, tipo, elas poderiam ter me defendido. Quando a professora tava lá na sala, tava falando coisa da menina, ela poderia falar tudo, porque ela sabia do que eu tava passando. Então ela não precisava menosprezar ou diminuir tudo que eu tava sentindo, entendeu? Ela poderia ter falado a verdade e não falar simplesmente que eu fiquei com raivinha porque estavam rindo de um vídeo meu. Tipo, sabe? Então assim, eu fiquei muito chateada com isso, mas também gosto muito das minhas 2 amigas, tenho um carinho enorme, sinto falta delas, falo com elas também às vezes, na verdade é mais de uma, porque a outra a gente não tem muito contato, eu falo mais com a Y, eu não vou citar nomes aqui. Assim, foi a melhor coisa que eu fiz, porque, gente, foi totalmente diferente. Eu tava só com alunos que iam fazer 18 anos, então assim, maturidade totalmente diferente, não tinha esse negócio de frescuras, as meninas eram muito de boas, eram pessoas até que tinham estudado comigo também. Então assim, foi uma amizade que eu criei. A sala era muito boa, os professores riam com a gente, então assim, foi muito descontraído. E quando eu penso no meu ensino médio, eu só penso... Então quando eu penso no ensino médio, eu só penso nesse último ano, que foi os últimos melhores 6 meses da minha vida. Então foi isso que aconteceu. Aí eu fui... E uma coisa também, gente, que me fazia muito mal no Instagram, é que eu ficava vendo vidas, né, de outras pessoas. Eu ficava me comparando demais. Então isso ajudou mais ainda a eu deixar o Instagram de lado. E hoje eu vivo sem Instagram há mais de 3 anos, porque eu apaguei em 2020. Não sinto falta nenhuma. Já vai fazer... Daqui a pouco faz 4 anos que eu não tenho. Não sinto falta nenhuma, não posso a minha vida. E teve vários benefícios. Só que assim, você tem que ter um motivo pra você não ter Instagram. Porque muita gente fala, eu não vou ter Instagram porque eu passo muito tempo nele e vai desinstalar. Não, quando você vai instalar novamente e vai voltar pior. Então assim, eu tive um motivo grande quando eu apaguei o meu Instagram. Tá entendendo? Então assim, você tem que ter um motivo. Por que eu quero ficar sem Instagram?
entendeu? Claro que você não vai passar por isso que eu passei, mas assim, você... É porque você tá se comparando demais e está se fazendo muito mal, porque toda vez quando você pensar em instalar ou pensar em usar, você tem que lembrar de tudo que você passou. Então, hoje, eu não consigo simplesmente pegar uma câmera assim e postar um stories no Instagram, porque eu lembro de tudo o que eu passei. Então, assim, é muito difícil. Eu apareço de vez em nunca no Instagram, mas é muito difícil aparecer. E muitas vezes que eu posto vídeo, não dá uma hora, eu vou lá e apago, porque eu não consigo, gente. Simplesmente eu não consigo. Parei de me arrumar, tipo, eu vivia pra quem não sabe, eu era maquiadora antes de ser papeleira. Mas eu parei de me maquiar, viu, sem maquiagem. E simplesmente mudou completamente a minha vida. Mas ficar sem Instagram fez eu ter tempo pra mim. Então eu tenho mais tempo pra mim, pra fazer as minhas coisas. Porque eu vivia, tudo que eu fazia eu postava. Então eu passava mais tempo no celular do que fazendo. Se era um skincare, eu tava gravando lá. Se era o cabelo, eu tava gravando. Então ficar sem Instagram, eu vi que eu tive tempo pra mim. Eu também agora não me comparo. Eu não tenho com quem me comparar. Se eu não tenho rede social, se eu não vejo, tanto que no meu Instagram de trabalho, que é o único Instagram que eu tenho, que eu só posto coisa de trabalho, nada pessoal. Então eu não vejo a vida de ninguém, eu não sigo ninguém. Pra vocês podem ver lá que eu não sigo ninguém, eu só sigo eu mesma, que é pro pessoal entrar no meu perfil e ver que eu tenho um canal no YouTube, que é o único jeito de eu divulgar, porque eu não divulgo meus vídeos no YouTube. Mas assim, eu não me comparo com ninguém, porque eu não vejo ninguém, eu não sigo ninguém, eu não sei nem como é que essas meninas estão, eu não sei se tem filhos, se não tem, se são casadas, se não são, se estão vivas, se não estão, se estão morando aqui ainda. Eu não sei de nada, porque eu não sigo ninguém, eu não vejo a vida de ninguém. Eu tenho umas privacidade, porque, cara, elas não sabem onde eu tô, ninguém sabe onde eu tô, tipo... Eu falo elas, tipo, em geral, sabe? Todo mundo que estudava comigo, todo mundo que me conhece não sabe onde eu tô, onde eu deixo de estar. Só meus vizinhos que são curiosos mesmo, que vê quando eu saio e quando eu chego. Mas assim, de resto, ninguém sabe onde eu tô, o que eu tô comendo, o que eu tô vestindo, se eu tô indo no cinema, se eu não tô. Então eu saio sozinha, eu tenho uma liberdade, porque antes eu pensava e tinha na minha cabeça que eu só tinha que sair com alguém. Então quando eu ia fazer alguma coisa, eu chamava alguém. Então se eu queria ir no centro da cidade, eu não ia se não tivesse alguém pra ir comigo. Se eu queria ir no shopping, tinha que ter alguém pra ir comigo. E agora eu tenho a liberdade de fazer tudo o que eu quero fazer sem uma pessoa por perto. Então eu vou no centro da cidade, faço minha reposição de material, volto pra casa sozinha, vou no cinema, assisto filme sozinha, saio pra lanchar sozinha, vou tomar uma, sei lá, se eu quero tomar uma cervejinha, alguma coisa, faço sozinha. Então assim, ninguém sabe da minha vida, eu faço muitas coisas sozinhas. E assim, gente, eu não consigo mais ser amigo, não consigo mais ter amizade, eu não consigo mais ter aquele negócio ali. Quem me conhece sabe, eu não tenho, entendeu? Então vocês não vão me ver assim com amizade, porque eu não tenho amigo, sabe? Só tenho Tainá mesmo, é a única amiga minha. Mas assim, eu faço muita coisa sozinha, ninguém sabe. E é libertador, porque eu tenho privacidade. Eu tinha postado uma brincadeira, que na verdade é verdade. Ai, gente, isso virou um alvoroço que vocês não estão entendendo. Onde eu chegava, o pessoal perguntava. Chegava em tal canto, o povo perguntava. Chegava em outro, perguntava. Ficava todo mundo comentando. E eu ficava com raiva, porque o povo ficava comentando das coisas que eu postava, de onde eu tava. Nossa, tu comprou tal coisa, tu comprou onde? Foi quanto? Nossa, tu tava em tal lugar, né? É bom, é gostoso? Quanto foi? Então assim, eu tava me incomodando, eu me incomodava com essas coisas, sendo que era eu que postava. Então, eu que tava deixando as pessoas falarem o que quiserem da minha vida. Se eu tô postando aquilo dali, gente, eu tô dando o direito da pessoa falar o que quiser, o que acha. Ok? Então, assim, foi se encadeando várias coisas pra eu não querer mais as redes sociais. E isso que eu falei pra vocês foi um ponto mais importante. E também eu não preciso fingir ser o que eu não sou. Entendeu? Aqui no YouTube vocês veem minha realidade, vocês veem meu quarto, vocês veem que ele não tem o gesso, né? Que muita gente fica me criticando, que não tem cerâmica no chão, muita gente fala que eu tô já botando meu pix aqui pra vocês fazer, porque daí eu coloco. Mas assim, preciso fingir ser uma coisa que eu não sou. E no Instagram muita gente faz isso. Você se compara demais com a vida de umas pessoas e muitas vezes elas não estão postando a realidade dela, entendeu? Então muitas vezes a pessoa, se eu gravar um vídeo fazendo uma comida e meu fogão estiver sujo, o pessoal, gente, mata, fala tanta coisa do fogão sujo. Só que, tipo, se você for olhar na casa deles, muitos podem ter uma coisa ou outra cebosa ou suja. Então, assim, tem vários Y e N fatores
que me desencadeou a não gostar de rede social. É muita comparação. As pessoas fingem ser o que não é. E assim vai, entendeu? Outra coisa, gente, é que eu tenho um tempo pra mim, né? Que eu já falei aqui, eu vou pra academia, é uma prioridade que eu coloco todos os dias. Se eu não vou pra academia, mesmo que eu morrer, entendeu? E eu passo por tudo isso. Eu vou pra academia todos os dias e é muito bom, sabe? Se eu ficar postando no Instagram, eu só ia pra academia pra postar no Instagram, entendeu? E assim sucessivamente. É por esse motivo que eu não tenho rede social. Eu peguei um trauma e até hoje eu passo por isso. Então assim, gente, quando eu vejo essas meninas, eu falei que não tenho nada contra, mas quando eu vejo elas, eu fico gelada. E eu só lembro disso, porque assim, contando aqui pra vocês, foi muito fácil, foi muito rápido, não dá pra entender ou sentir o que uma pessoa passou. Depois disso, o diretor da escola começou a ficar contratando pessoas pra estar dando palestra de bullying. E eu vi elas revirando o olho assim, sabe? Tipo, porque ficava gente lá falando de bullying e falavam que elas tinham cometido bullying comigo. Mas assim, eu não chamo de bullying, sabe? Eu chamo, sei lá, não sei. Mas eu fui muito mal interpretada naquele tempo, sabe? Eu postava minhas coisas, mas não eram pra ela. E teve uma coisa também que eu postei, foi questão de fila. Eu postei caixinha de pergunta e perguntaram se eu filava. E eu falei que não. Eu falei que não filava porque eu não conseguia filar, porque eu ficava nervosa e me tremendo. Aí foi isso que eu falei, né? Aí começaram a falar mais ainda. Por quê? Porque elas eram um dos grupinhos que filava, mas eu não conseguia filar. Gente, minhas amigas, eu conseguia filar, escrevia na mão, na banca, e eu não conseguia. Por que você não conseguia? Eu ficava nervosa, eu começava a me tremer, eu achava que o professor ia me pegar. E, gente, era medonho. Toda vez que eu ia fazer a prova, o professor me trocava de lugar, sabe? Sempre tinha esse professor que saía trocando todo mundo de lugar, e eu sempre era trocada. Então, assim, sempre colocava uma pessoa do fundão pra minha cadeira, que é lá pra frente, né? Porque eu sempre era a primeira da cadeira, a primeira da banca. Então, assim, sempre trocava de lugar. E como me trocavam de lugar, eu já nem filava. Pra que eu ia filar? Entendeu? Então, assim, isso tudo se encandeou. A fila não fazia sentido eu filar, porque, assim, eu estudava pra matéria e eu sabia as provas e as questões. Muitas eu errava, mas assim, eu sempre, minha média na aula sempre era 8, 9, sabe? Tirava bastante 10 também, mas era mais em geografia, história, biologia, matemática, química e física eu tinha um pouquinho mais de dificuldade. Mas não dá pra filar nessas matérias, sabe? Porque é mais cálculo, enfim, pelo menos o que eu estudava. Mas assim, não fazia sentido eu filar, porque eu estudava e não filava. Além de ficar nervosa, eu estudava e chegava na prova e caía tudo que eu tinha estudado, sabe? Se eu estudar Guerra Mundial, estudava, caía na prova Guerra Mundial, e assim sucessivamente. Mas foi isso que aconteceu. Por isso que eu não tenho rede social, por isso que eu não tenho Instagram, por isso que eu não posto nada da minha vida, por isso que vocês não vão ver foto minha na rede social, por isso que vocês não vão ver eu aqui no YouTube falando de algo meu pessoal. Isso é o mais pessoal ainda que eu consigo contar pra vocês, porque eu passei por muita coisa, enfim. E até hoje eu faço terapia agora, porque eu desenvolvi ansiedade. Como eu falei pra vocês, a minha psicóloga me diagnosticou com depressão. Eu tô falando assim porque senão o YouTube cai meu vídeo. E ela ficou na dúvida entre isso e bipolaridade tipo 2. Então assim, que chega a ser pior, que deve ser pior, que é a depressão. Então assim, eu precisava continuar, só que a falta de grana, gente, particular, né? Então assim, eu tenho uma das duas coisas. Eu não me encaixo na bipolaridade. Eu acho que eu não me encaixo nisso, não. Porque tem uns fatores lá que tem isso que eu não me considero. Mas assim, ela é profissional, né? Ela sabe o que tá falando. E assim vai, sucessivamente. Eu tomo remédio hoje, tomo remédio de cidade, tomo remédio pra tudo isso. O meu coxo é estranho. Que é isso? Era pra ser assim. Estranho. Mas enfim, gente, é esse o vídeo longo. Mas espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Um beijão!